Boa tarde a todos, bem-vindos ao 13º FIMA, Fórum Internacional de Meio Ambiente, realizado pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, historicamente com o apoio do Ministério Público Estadual. Agradecemos aos patrocinadores Corsã, Egea e DEMAI, ao apoio institucional da Assembleia Legislativa, Associação do Ministério Público e Ministério Público Estadual, e o apoio da PUC-RS, FEVALE, Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, da URGS e URCAMP. Pela parceria neste projeto, obrigada a Alimentos Borrússia e ao Imbramate, que doou ervas nas sacolas dos participantes e mudas de erva mate aos que se interessarem para o plantio. A URCAMP ofereceu o café de boas-vindas hoje pela manhã. Teremos agora um momento dedicado a conhecer o que o Centro Universitário da Região da Campanha tem realizado em defesa da preservação e do desenvolvimento do bioma Pampa. Convidamos o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação da URCAMP, professor Dr. Guilherme Colares. Guilherme Araújo Colares da Silva, médico veterinário pela URCAMP, mestre em Medicina Veterinária Preventiva pela UFPEL e doutor em Parasitologia UFPEL. Integra o Comitê da Bacia do Rio Camaquã pela URCAMP. Por favor, professor, por favor, passe a mesa. Com licença, uma boa tarde a todos os colegas. Vou pedir licença para ficar em pé, vício de professor, né? Então, pode passar para nós. Então, eu sou formado pelo URCAMP em Medicina Veterinária e fiz o meu mestrado e o meu doutorado na UFPEL. Também sou integrante do Conselho da Bacia do Rio Camaquã pela URCAMP e sou vice-presidente da nossa associação lá de Palmas, a Agrupa, no interior de Bagé. Também sou pecuarista familiar. Bom, primeiro vamos nos situar a área de situação do nosso bioma. A situação geográfica do nosso bioma, nós pegamos pouco além da metade sul do Rio Grande do Sul, uma boa parte das províncias da Mesopotâmia argentina, Corrientes e Entre Rios, vamos dizer assim, Santa Fé também, a província de Buenos Aires até a província de La Pampa e alguma coisa da província de Córdoba e de São Luís, e todo o Uruguai. Bom, a URCAMP, o Centro Universitário da Região da Campanha, ele está distribuído em 5 municípios e abarca, em extensão, uma das maiores regiões do estado do Rio Grande do Sul, pegando, então, toda a região da Campanha e alguma parte da fronteira oeste. Temos polos em 5 municípios, 5 campos, 2 museus, 2 fazendas-escola, 2 clínicas, hospitais veterinários, 6 bibliotecas, um instituto de biotecnologia voltado para a área de sementes, um hospital universitário e vários laboratórios acadêmicos e de serviço. Nós trabalhamos com ações de gratuidade e incentivos para a educação, de diversas ordens. Nós somos uma instituição comunitária, fazemos parte do Comung. Trabalhamos com bolsas e incentivos, com gratuidade para uma série de alunos, e isso impacta muito a nossa região como um todo, com alguns números que os senhores podem ver. No nosso hospital universitário, nós fazemos atendimentos também pelo SUS. Né? Temos 38 cursos de graduação presencial e EAD. Temos um núcleo de práticas jurídicas que atende à comunidade, um núcleo de assistência fiscal, junto do núcleo de práticas jurídicas, e para trabalho principalmente com mulheres vítimas de violência doméstica, junto do núcleo de assistência jurídica. Nós temos também um serviço de psicologia
aplicada, principalmente no caso de violência doméstica. Nós temos um jornal que, para os senhores terem ideia, no ano de 2024, ele totalizou 4,1 milhão de visualizações na página, no nosso jornal, que se chama Jornal Minuano. Interações, um total de 11 milhões, alcançando quase 850 mil usuários no mundo inteiro. As nossas ações, nós sempre primamos por uma indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, hoje, nas nossas grades curriculares, nós temos projetos extensionistas. E a grande maioria desses, uma grande maioria desses projetos extensionistas são voltados para o meio ambiente, para a preservação. Então, também desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, ações comunitárias. A Urcamp é um centro universitário que está na comunidade, que está na cidade de Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel, Santana do Livramento e Alegrete. Nós fazemos questão de participarmos de todas as atividades da comunidade. Temos linhas de pesquisa também, que são 2 linhas de pesquisa registradas no CNPq, que são voltadas diretamente para a área preservacionista, né? Aqui são as visitas que os nossos alunos normalmente fazem mais de uma vez ao ano nas belíssimas paisagens que nós temos no interior do município de Bagé, pegando a Serra do Sudeste. Também em alguns municípios, como Caçapava, como Piratini, Pinheiro Machado. Aqui é o famoso Rincão do Inferno, alguns locais de visitação do famoso Rincão do Inferno. Então, a gente capacita, nós nos orgulhamos de capacitar seres humanos para o mercado de trabalho com um espírito crítico e envolvidos com a comunidade, sempre primando para o desenvolvimento de projetos que visem a sustentabilidade, a manutenção do bioma e a sustentabilidade, integrando os 3 pilares, que são ensino, pesquisa e extensão, né? Alinhado com as demandas sociais e ambientais, envolvendo todos os cursos de uma forma quase que igualitária. Foco nas mudanças climáticas para a sensibilização das pessoas para esse problema gravíssimo que estamos enfrentando hoje, com esses desafios impostos. Para os senhores terem uma ideia, nós temos problemas, inclusive, na própria universidade, com os campos rurais, com a falta de energia pela Equatorial, abalando, inclusive, o sistema de aulas. Imagina o que deixa para o pessoal da campanha, com faltas constantes de energia elétrica. Está relacionado com mudança climática? Também. Também, né? Também muito voltado o nosso trabalho para direitos humanos e justiça social. Nós temos, por exemplo, no curso de Direito, 3 promotores dando aula e um juiz. Então, nossos alunos aprendem na prática com esses profissionais essa parte de direitos humanos e de justiça social e oportunidades, que é uma coisa tão complicada hoje em dia, né? A nossa Semana da Ciência e Tecnologia, que recebemos verba do CNPq todos os anos para fazer, no ano de 2023, nós alcançamos 2.500 alunos visitando as instituições da universidade, né? Ciência básica para o desenvolvimento sustentável, ciclo da terra, pode passar. E no ano passado, foram os biomas do Brasil. O motivo, esse é o famoso Rincão do Inferno, divisa de Bagé com Lavras do Sul. Aqui é o rio numa manhã. Esse lugar aqui, esse é um vídeo, esse lugar é chamado Fervor. O lugar mais bem preservado que tem no rio é o interior de Pinheiro Machado e Piratini. Mais bem preservado, bravio, tu não vê nem gente na volta. Esse lugar é um lugar com cachoeiras impressionantes, de um potencial turístico gigantesco, que devidamente explorado poderia gerar muito bons augúrios para toda a região. Aqui a gente fazendo uns tantos trechos que a gente andou. Aqui é o famoso paredão.
entre Piratini e Santana da Boa Vista. O rio corre no meio de 2 imensos rochedos, e assim como essa, tem várias paisagens muito bonitas e com um potencial turístico quase que inesgotável. As borboletas, essas efemérides, elas duram 1 dia de vida. A gente teve a sorte de pegar numa manhã um bando dessas efemérides no rio. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Que não dava nem para enxergar de tanto bicho que tinha. Cachoeiras, né, corredeiras. Aqui a Pacheca, quando o rio começa a chegar no alto Camaquã, o rio começa a espraiar mais, ele perde aquela característica pedregosa lá do início, né, e começa a se espraiar um pouco mais. Isso tudo na volta, o céu, né? Aqui, quando a gente chegou na lagoa, 9 dias depois que a gente apontou na lagoa, dá para ver que a gente baixou bastante de peso, além de tudo é um exercício bastante bom, né? Então, a gente conheceu o rio em absolutamente toda a extensão e viu, inclusive, pôde fazer levantamentos de locais de assoreamento e de mata ciliar, que já foram passados, na época mesmo, esses locais foram passados aos dirigentes dos municípios, onde essas áreas estavam localizadas, né? Fotografias, vídeos, descrição dos locais e mapeamento, que é uma coisa muito importante. Aqui eu mostro um detalhe de mapeamento por GPS, que eu levava um GPS de bolso e ia fazendo todo o mapeamento, então, de pontos importantes de cada arroio, com cada barra que desembocava no rio, e depois linkando isso com o Google Earth, para ter essas informações para quem quisesse procurar, né? Então, vocês podem ver a quantidade de cachoeiras aqui, ó, corredeiras e cachoeiras, com potencial turístico, inclusive para rafting, com potencial esportivo, inclusive, né? Mais exemplos aqui, pode voltar um pouquinho antes. Em Amaral Ferrador, chegando, tem a reserva do Bom Será, que é uma das reservas com angico a céu aberto, uma das maiores reservas com angico a céu aberto no país. Também é muito bonito, porque é dos 2 lados do rio, e a quantidade de bugio cantando, um canta de um lado, o outro responde do outro, bravio também, intocado, praticamente intocado, né? Então, senhores, eu agradeço e me despeço. Eu vou tentar passar, vamos ver se a gente consegue passar, tu vai ter que abrir o som, né? Eu vou tentar passar para vocês um clipe rápido que essa viagem gerou. Eu sou músico também, sou compositor. Eu tenho uma música de minha autoria chamada Costa do Camaquã. E a gente gerou um clipe que hoje está no YouTube, com as imagens desse período, dessa descida, com várias imagens. Então, mais uma vez, agradeço, me despeço e fico à disposição dos amigos para quaisquer perguntas.
Muito obrigada. Alô. Muito obrigada, professor Guilherme, mais uma vez. E temos um espacinho para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor? Meu nome é Miguel Guedes, eu só queria saber que época do ano tu fizesse essa travessia de... Mês de janeiro. Entre final de dezembro e início de janeiro. 2016, 2017. Mais alguém tem alguma pergunta para formular para o professor Guilherme? Por favor. Guilherme, obrigado pela apresentação. Aí fiquei feliz em ter visto as imagens do Camaquã, que é um lugar maravilhoso, né? Eu quero aproveitar a tua presença para fazer uma sugestão. A gente está, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, apoio aí de algumas agências, realizando a elaboração do plano de manejo da reserva biológica de Ibirapuitã, ali em Alegrete, onde vocês têm um campus, né? Ali a gente está conversando com a professora Adriana, né, a professora Tamires, ali, de Livramento, que é da Biologia. E aí eu nem tinha uma noção o quanto a URCAMP tem essa abrangência regional tão grande, né, o que é bem importante essa relação. Então, acho que uma coisa que foi legal ver na tua apresentação, toda essa beleza do Camaquã, e, ao mesmo tempo, me senti a falta de tu teres mencionado a presença do Parque Estadual do Camaquã, que está ali, né? Mas por que isso, que possivelmente não manifestasse? Porque o Parque do Camaquã tem um desafio muito grande de gestão, é uma unidade de conservação quase que de papel, né? E ela tem um papel fundamental para conseguir reverter um pouco desses processos de degradação aí do Camaquã que tu colocasse. E um dos desafios é criar um conselho de uma unidade de conservação lá. Então, eu queria convidar o URCAMP para se manifestar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, propondo, né, inclusive, fazer parte do conselho, porque é uma das coisas que é preciso avançar para sair. O próprio gestor da unidade de conservação é uma pessoa super competente, mas que está lotada em Porto Alegre, não está lá no Camaquã, não consegue dar conta das coisas. E eu acho que as instituições que têm essa ligação, como tu tem, inclusive amorosa com o lugar, devem, né, lutar para que o Parque do Camaquã se implante. Tá? A Jurema Josefa vai fazer uma pergunta. Muito obrigado. Eu tenho reunião na sexta-feira do Comitê da Bacia. Com certeza isso aí pode vir a ser discutido já direto no Comitê da Bacia. Muito obrigado pelo aporte. A Jurema, aqui antes a Jurema também. É só uma curiosidade. Os senhores passaram pelas terras do Barbosa Lessa, ali, neste roteiro, aquelas cachoeiras eram onde o Barbosa Lessa tinha sua residência? Ou não? Não sabe? Bom, então, tem mais coisas ainda que tem que ser incluída, porque tem uma tribo indígena ali do lado, e isso, na Pacheca, exatamente, acima, a primeira cascata era onde Barbosa Lessa tinha residência. Era isso. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Acho que não sei se vai chegar. Vem, te aproxima um pouquinho. Obrigada. Não, eu gostaria de complementar a pergunta, a colocação do Alexandre Krob, da Curicaca, com relação às unidades de conservação dessa região. É uma região riquíssima, belíssima, né? Tem o Ricão do Inferno, tem a Serra do Sudeste ali, o Camaquã ali, tem quilombolas. Como é que está, na verdade, tem algum projeto da URCAMP que trabalhe essa questão das unidades de conservação, porque aquela região que eu saiba, não tem nenhuma unidade de conservação efetivada, funcionando, a não ser alguma coisa em Caçapava mais municipal, né? Então, gostaria de, se puder, explanar um pouco sobre isso. Obrigada. Bom, ainda não. Nós temos vou ser muito direto sobre isso, temos um pouco de receio ainda quanto a alguma coisa de legislação sobre as unidades de conservação. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado. Essa legislação não parece muito clara, né? Nós estamos enfrentando várias novas ameaças no Camaquã. Inclusive, a gente está dentro do Comitê de Bacia, a gente está com uma, não vou dizer briga, vou dizer uma contenda, porque nós solicitamos, dentro do Comitê de Bacia, um estudo sobre as microcentrais hidrelétricas que querem estabelecer no Camaquã. Nós tivemos a aprovação, então,
desse parecer, elaborado por um professor da FURG, e dentro do Comitê de Bacia isso está sendo muito discutido e o pessoal não estava querendo acatar. Não estava querendo acatar. Porque, inclusive, essas microcentrais hidrelétricas são nesses pontos principais de turismo. Prevê uma para o Rincão do Inferno, para os principais potenciais turísticos da região. Então, eu acho que nós temos, sim, que evoluir nesse tipo de discussão. E as unidades de conservação seriam uma forma interessantíssima de se tentar a preservação, mas, infelizmente, a legislação dela ainda carece de ajustes. É o que eu posso lhe dizer, eu estou nessa briga do Camaquã desde que as mineradoras tentaram se instalar e agora tem uma nova, em Lavras, já com possibilidade de arrima aberto, é isso, né? A rima está aberto e é de ouro, e é na nascente do Camaquã, é num dos galhos. Então, a ameaça está muito longe de ter passado. A gente conseguiu, em tese, ganhar a guerra contra Votorantim, metais pesados foram embora, agora tem uma em Lavras tentando se instalar, com ouro. Tem as microcentrais hidrelétricas, então a briga não cessa. Parece que vai afrouxar e volta de novo. Volta de novo. Se os senhores quiserem, uma hora que quiserem, acessem o programa chamado SIG-Mini. SIG-Mini. Alguém aqui conhece, já ouviu falar? Isso está no Ministério da Minas e Energia. Tá? Isso aí, a gente abre um mapa no computador, na hora, e vê todos os lugares com prospecção de mineração e em que estado está a prospecção de mineração. O foco é a metade sul do Rio Grande do Sul. É o foco. Em tudo que é lugar que vocês imaginarem. Tudo que é lugar. Vai desde lá perto do Chuí até próximo à Uruguaiana. Mina disso, daquilo outro, tá? E a gente sabe o resultado disso aí. Então, eu acho excelente a sua pergunta, excelente a pergunta, porque essas questões têm que ser debatidas, e eu acho que não tem um fórum melhor para isso ser debatido do que aqui, um fórum internacional do meio ambiente falando sobre o bioma. Eu não arrisco dizer, eu não sou pesquisador diretamente nessa área, como tem a turma aqui, ó. Esse cara aqui está implantando, a gente vai conseguir implantar, junto com o pessoal da Emater, a gente vai conseguir implantar um laboratório de sementes para a produção de sementes de campo nativo. Parceria da Emater com a Urcamp. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai sair. Para produzir sementes de campo nativo. A gente não tem ideia. Se vocês falarem com a professora Luísa, se vocês falarem com o Paulo Braque, se vocês falarem com o professor Valério Pilar, a gente não tem nem ideia, a gente não tem mensurado o quanto o bioma Pampa já foi destruído. Nós não temos nem mensurado isso aí. Nós não sabemos. Nós que somos pesquisadores, a gente não sabe. Se a gente quiser apresentar um dado, se um de nós for chamado, Deus o livre, que maravilha que fosse, na ONU para falar sobre o bioma, nós não temos dados. Nós não sabemos. O quanto ele já foi degradado. E de várias maneiras. Com a monocultura extensiva, como a gente tem visto, que é essa loucura toda de destruição indiscriminada, com mineração, né? E agora querem nos tirar, inclusive, o potencial turístico e a beleza da nossa região. Querem nos tirar até isso. Querem nos tirar a vontade de olhar para uma coisa bonita quando a gente pode. Doutora, tinha levantado a mão. Chega esse microfone, chega. Eu não posso atrapalhar as pessoas aqui. Pois é. Para cá, então. Senão eu vou acabar atrapalhando todo mundo. Boa tarde a todos. O meu nome é Annelise Hertel-Grez, eu sou promotora de justiça. Eu tenho 27 anos de Ministério Público, dos 27, 20 foram na área ambiental. Atualmente eu estou na área criminal, mas eu estou aqui porque eu conheço a família Colares, né, do episódio lá da mineração
Caçapava, um empreendimento minerário muito grande que tentou se instalar na bacia hidrográfica do Rio Camaquã. Eu atuei nesse caso e, felizmente, tivemos êxito, não é? Junto com o Ministério Público Federal, o empreendimento não vingou. E eu trago aqui, a maior parte da minha vida no Ministério Público foi na comarca de Viamão, atuei lá 17 anos, e então, já que tu se tocou aqui na questão das unidades de conservação, uma sugestão que eu trago, na verdade, a minha colocação não é uma pergunta, é uma sugestão, que eu conheci a região e, realmente, o patrimônio natural e também histórico é excepcional, e me parece muito importante a criação de um mosaico de unidades de conservação nessa região. Eu acho que poderia ser uma iniciativa capitaneada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Camaquã, com as universidades, com as populações locais, no sentido de que sejam criadas unidades de conservação de proteção integral, obviamente, mas também, por que não, de uso sustentável? Por que não uma área de proteção ambiental na bacia hidrográfica do Rio Camaquã, assim como existe a área de proteção ambiental do Banhado Grande, onde eu trabalhei durante anos, que abarca, são 7 municípios, e é uma unidade de conservação de uso sustentável, que não implica em desapropriação, não implica em restrições maiores de uso, mas que me parece que é um mecanismo que pode proteger muito a região, principalmente em relação a esses empreendimentos mais impactantes, como a mineração. Não é? Também as centrais de energia que foram citadas, não é? Também me parece que aqui é uma ideia que eu trago da experiência que eu tenho de Viamão, me parece que pode ser útil para a região. Muito obrigada. Ok, muito obrigada mais Muito uma obrigado, vez. doutor. Obrigada mais uma vez ao professor Guilherme Colares.